QJR Entrevista. Oferecimento Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Conosco, já aparecendo em imagens nos estúdios da Clube nessa manhã de quarta-feira, a nutricionista Natália Wilrich. Nossa querida amiga. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pra gente é sempre uma honra receber amigos aqui, ainda mais de longa data, né, Natália? Mas vamos falar um pouquinho do teu trabalho, porque quando a gente pega, principalmente lá atrás, a palavra nutricionista era muito relacionada ao cuidar da saúde das pessoas, através de alimentação, direcionamento e tudo mais. Não que isso não seja ainda a função de um nutricionista. Exatamente. Mas aqui na região, um nutricionista tem outras atribuições que são importantíssimas, ainda mais quando a gente fala em manipulação e cuidado com os alimentos das empresas, né, Natália? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque muita gente não sabe que o nutricionista é parte essencial de uma empresa de A&B, principalmente. Isso aí. Cabelo, bom dia ali, todos, né? Como tu disse. Então, o que acontece? Antes a gente via a parte da nutrição no consultório, clínica, né? Então, fazer planos alimentares para emagrecimento, enfim. E aí a gente vem atuando nessa área já faz um tempo, né? E aí a gente abriu a nossa empresa de consultoria e assessoria na área de alimentos. O que a gente faz, basicamente, né? O que a nutricionista nessa área atua? Então, a gente começa na empresa identificando os processos, né? Então, a gente tenta avaliar como é que está a produção de alimentos, como é que eles fazem desde a parte que recebe a mercadoria lá no local, até a parte que vai ser distribuído para o consumidor, né? Então, isso é extremamente importante para a gente evitar qualquer tipo de doença de transmissão hídrica e alimentar. Muitas vezes, né? Quem já não passou mal em ter comido algum alimento e às vezes não vai lembrar, porque se a gente tem uma doença de transmissão hídrica e alimentar, pode ter esses sintomas até 72 horas depois. E às vezes tu não lembra, né? E pode acontecer um surto, uma contaminação, né? Então é isso que a gente tenta. O principal objetivo é oferecer saúde para o consumidor, né? E também, claro, toda a parte de benefícios para a empresa, questão de prejuízo, né? De alimentos, desperdício, custos. Hoje, né, quando a gente tem, eu que já tive empresa de alimentação por um bom tempo, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre, né, Léo e ouvintes, mas a realidade é que muitas vezes tu olha ali nas obrigações, o popular manual de boas práticas, mas não é simplesmente um livrinho para te ter e deixar ele num cantinho para apresentar para um fiscal, por exemplo, né? Existem muitas leis, muitas normas e, obviamente, muitos padrões a serem seguidos. E a importância disso, né? Tu já falaste, obviamente, da contaminação, mas eu acho que vai muito mais além, né? Vai também de tu fazer com que a empresa tenha uma cultura de cuidado com isso, até para potencializar os lucros, porque isso acaba direcionando também, né? As pessoas não sabem da importância de tu ter um profissional nessa área, porque tu acaba ajudando, inclusive, no desperdício, né? Isso aí. Então a questão ali do manual de boas práticas, né, Cabelo? A gente entende o processo da empresa, a produção dos alimentos, descreve esse manual. Então o manual, ele é um documento obrigatório, né? Então para toda a área de restaurante, alimentos e bebidas, e ele tem que ser padronizado, né? E nesse manual vai ter todos os POPs, que é isso que a gente estava comentando. O POP é um procedimento padrão. Então a gente descreve como tem que ser feito o descongelamento, como tem que ser feito a limpeza, a higiene, enfim, né, de toda a parte do restaurante. E aí vai muito mais que isso, né? Então entender os processos, entender o manipulador, ele tem que entender o que ele está fazendo, né? Não é simplesmente chegar lá e dizer que tu tem que medir uma temperatura. Mas por que tu está fazendo isso, né? Então ele precisa entender para realmente seguir, né, essa cultura de boas práticas, e a parte da gestão e liderança também, né? É importante que eles saibam o quanto isso vai, né, impactar no seu restaurante, na sua empresa, tanto de lucro, né, porque a gente faz toda a parte de controle de estoque, né, para não deixar alimento vencido. Então a gente usa o PVPS, né, primeiro que vence, lembra disso? Primeiro que vence, primeiro que sai. Então a gente faz esse controle de entrada e de saída, né, para ter esse estoque organizado. E aí depois vai na parte de porcionamento, né? Então acaba indo muito alimento fora porque não sabe porcionar, né? E depois também a parte de sobras, né? A gente sabe que sobra suja, que a gente chama de sobra suja, que é o que foi distribuído, por exemplo, um buffet montado. Tudo que tu coloca lá na frente, tu não pode aproveitar. Não, né? Então, lei, né? As pessoas lei. não sabem, mas é lei. É né? lei, isso aí. Então tem que ir fora, tem que descartar. Então a gente ajuda também nesse processo, né? Vamos servir um buffet
buffet bonito, né? Porque a gente come com os olhos, né? Então a gente quer ver aquele buffet lindo, montado, organizado, limpo. Otimizado, E provavelmente. otimizado, exatamente. Pro gestor não ter todo aquele desperdício, né? Pro ouvinte que tá, né, prestando atenção, Léo e obviamente a Natália, né? Tu não pode nem doar a comida do Não. buffet, né? Tu não pode nem doar. É Tipo, descarte. tá ali, ela é descarte, tá? descarte. Isso é lei, tu não pode doar, cara, porque são normas sanitárias que precisam ser seguidas e as pessoas precisam entender isso, né? Aí eu quero já puxar pro exemplo do trabalho de vocês. O quão difícil é e ao mesmo tempo o quão importante é incutir isso na mente das pessoas, porque deve ser um desafio pra vocês, Natália. É um desafio, sim, porque a gente faz... aí é que tá, né? As pessoas precisam entender o porquê que a gente tá fazendo isso, né? Então, primeira coisa é implementar as boas práticas como uma cultura na empresa, né? E como é bem visto, né? Aquele restaurante, aquele local que segue, né? Tu já vê a hora que tu entra no restaurante. Se o buffet tá limpo, tá organizado, se as mesas estão organizadas, estão limpas. E o manipulador, né? É importante ele tá uniformizado, né? Tá sempre bem com a aparência, né, adequada. E aí outra coisa que é legal de falar também é a questão que hoje, se a gente for pegar dados, o manipulador de alimentos ele é o principal responsável pela contaminação e pelos surtos alimentares. Então, a higiene das mãos, né? Então, isso a gente bate muito na tecla, né? Para não ocorrer contaminação cruzada. E a contaminação cruzada se dá, né, pela mão do manipulador ou por uma tábua de corte que está suja, que não foi higienizada corretamente. Não, é mais ou menos isso. Fui falando né, e agora eu pessoas. esqueci A gente vai falando da otimização, né? Isso. Até pra mim, uma questão que me pegava muito quando eu tinha restaurante é tu receber as pessoas, tu receber os produtos e muitas vezes, né, na hora de receber, as pessoas já não fazem a triagem, já não vê onde é que vai cada coisa. Não, recebi agora, deixei num canto. E isso impacta diretamente depois do processo de manipular os alimentos e até na hora. Tu pode perder coisas no momento de recebimento, né, Natália? E isso que é legal. Agora tu me lembrou de uma questão bem importante, né? A avaliação ali do fornecedor, né? Então a gente tem fornecedores, claro, super confiáveis, mas vai ter fornecedor que vai te entregar um alimento que vai vencer na próxima semana. E aí se tu não faz a conferência, né? Se tu não tem um controle de temperatura, tu tem um alimento que está sendo entregue para ti hoje, quase vencendo ou com uma qualidade bem ruim, e aí tu vai servir isso pro teu consumidor, né? Então esse controle a gente faz também. Então tem controle de recebimento, onde a gente avalia a temperatura, qualidade, até o odor do alimento, porque pode acontecer daqui a pouco tu encomendar quilos de uma carne, as primeiras de cima lá da tua caixa, elas virem ótimas e bonitas, e lá no final, se tu não faz a conferência, tu vai ter um produto que não é tão legal assim, né? Então a gente faz toda essa parte de cuidado também, e claro, que se tu receber esse tipo de produto, a gente vai devolver na hora, né? A gente não aceita. Então isso também é um baita de um controle para a empresa, importantíssimo. E ali que tá o lucro das pessoas, das Exatamente. empresas, né? É no detalhe. Que vai, né? Até sobre isso, né? Tu tá falando, eu tô prestando atenção, mas eu queria que tu falasse um pouquinho da rotina, por exemplo. A minha empresa contratou a consultoria de vocês. Como funciona? Vocês primeiro, obviamente, devem identificar os processos, identificar as pessoas, conversar. Como que funciona uma empresa que está nos escutando? Até é bom a gente citar, né? Não é só restaurante, pode ser pousada, hotel todo mundo que lida com a alimentação, né? Açougue, isso aí, qualquer empresa que lide com alimentação. Então, a gente entrou em contato com a gente faz, então, essa primeira visita para fazer um diagnóstico do local. Como é que é a produção de alimentos, né? Então, como é que a gente pode estar ajudando aqui nessa produção? Então vai desde implantar fichas técnicas para padronizar as receitas, né? E também todo o controle de temperaturas, higiene. Aí a gente implanta planilhas, né? Que tem que ser seguidas, planilhas de temperatura, descongelamento de carnes. Então a gente primeiro vê o que precisa ser feito, implanta, treina a equipe. E aí depois a gente começa a monitorar, né? Então a ideia não é só apontar, né? Eu vou apontar os erros e precisa mudar. Não. A gente vai devagarinho acompanhando, né? É um processo lento. Não é assim de uma semana para outra que a equipe inteira vai mudar, né? Então a gente sabe que tem muita troca também, né? De colaboradores. O turnover é uma coisa que todo mundo sofre aqui na região, não adianta, né? Isso aí. Eu acho que essa é uma das questões que deve ser uma dor de cabeça não apenas para o empresário, mas para quem presta consultoria. Tu faz todo o processo, dá o treinamento e muitas vezes
do nada a equipe muda quase que tudo na totalidade ou de pessoas-chave, né? Isso deve ser um problema, né? E aí a gente treina, né? Faz as reciclagens. Então a ideia é estar sempre fazendo treinamento 3 em 3 meses, porque a equipe pode ter mudado inteira, né? E aí a gente tenta explicar. A gente já fez treinamentos para a equipe toda, a gente já faz treinamentos individuais. Às vezes é detalhe que aquela pessoa precisa entender. Então eu sento só com aquela pessoa, converso, explico e fica tudo certo. E também a questão de fazer, né, as reciclagens para a gestão também. Eu acho que é importante o dono da empresa, enfim, o líder entender, né, o nosso papel dentro da empresa. E aí a gente aplicar também toda a parte de treinamento para a liderança. Acho que é bem legal. Tu já deu uns pitacos aqui na nossa conversa, mas, por exemplo, o cabelinho hoje quer sair para jantar. Tá. O que eu tenho que identificar num restaurante que tá seguindo os preceitos das boas práticas na manipulação de alimentos, Natália? Cabelo, assim, ó, primeira coisa, né, quando a gente entra, até eles costumam falar que eu sou muito chata, né, não é? Deve ser um inferno sair pra jantar com filho. Sim. Exatamente. O Guilherme, nosso parceiro, Guilherme Liro, deve sofrer um bocado. Né? Abraço pro Gui, que deve estar na audiência. Então, assim, a gente olha... O que eu olho, né? O que eu gosto de até falar, assim, a gente olha primeiramente aquele local que a gente vai sentar e a mesa ali, como é que tá a organização. Talher limpo, prato limpo, né? A taça. Então, enfim, tem que estar tudo higienizadinho, limpo, organizado. E depois eu olho muito o manipulador ali, o garçom, como é que tá a apresentação, né? O uniforme, a limpeza. E isso é um detalhe muito importante, né? Então, e se dá pra gente espiar lá na cozinha, né? Ver como é que tá funcionando. Conheça a nossa cozinha, é sempre importante. É sempre importante. E a gente pode, né? A gente pode, não é proibido. Quer dizer, o local tem que abrir, né? Mas, claro, a gente vai espiando, assim, pra ver como são processos. E quanto mais aparente fica, a gente sabe que eles não precisam esconder nada, né? Então, essa parte é legal também. Aí tu olha toda a parte de higiene ali, principalmente, né? Banheiro. Também, banheiros sanitários, aliás, né? Donos de restaurantes, olhem seguidamente os seus banheiros, porque infelizmente, aí muitas vezes, claro que a culpa pode ser deles se não verificar constantemente. O que as pessoas fazem em banheiro de restaurante é uma loucura. É uma loucura, né? E tem locais que às vezes o banheiro é pro cliente e é pro manipulador. Não vai ter separado. E aí tu olha se tem sabonete líquido, né? Porque a gente entende que o manipulador tem que lavar as mãos quantas vezes forem necessárias. E aí se tu chega num banheiro não tem sabonete, não tem papel toalha, daí tu vai... Como é que o manipulador vai fazer? Como é que o manipulador está fazendo essa higiene adequada, né? Também. Então isso, assim, principalmente como é que tá a higiene do local. Aí, buffet, se tu vê um buffet limpo, né, o pegador tá limpo, se tem proteção salivar, que é uma obrigação agora, né, porque a gente sabe que também a pessoa que tá se servindo vai falando, vai te servindo, cabelo por cima, cabelo, né, do cliente vai cair por cima, então a gente tem que ver, dar uma olhada nesses detalhes, assim, também, né. Temperatura, né. Então, temperatura do alimento, principalmente em buffet, ela tem que estar acima de 60 graus, né? E a parte refrigerada, vou comer maionese. A maionese é complicado, né? Então, tem que estar abaixo de 5 graus. Então, tu tem que ver se esse buffet ele tá sendo monitorado, né? Tem pista fria, tem pista quente. Mas vamos combinar que quem faz maionese do modo raiz ainda em buffet é louco, né? Porque hoje porque é proibido, né? Porque hoje, na verdade, né, existem técnicas aí, tem ovo pasteurizado, ovo em pó, ovo assim... ovo assado, que não permite mais, não tem nem necessidade, até que é um custo maior e é igual, né? Tu hidrata o ovo em pó, por exemplo, ali fica tudo certo. Sim, né? E até é proibido, né? Servir maionese, qualquer alimento com ovo cru é proibido, né? Mas ovo mole, ainda faz, né? faz. Sabe, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, o cara que é empresário, né? O Léo Duarte, que quer abrir um restaurante. A importância é que tu já começar com isso do processo total, né, Natália? Porque muita gente faz, vamos lá, um termo nas coxas, assim, faz alguma coisinha pra dizer que seguiu um preceito e lá na frente vai ver que vai precisar, né? Então o ideal é começar desde sempre, né? Exatamente. O momento que tu abriu, que tu vai precisar, primeira coisa, né? Tu vai precisar de um alvará sanitário. Sim. Não adianta. Então, pra te fazer esse alvará, tu vai precisar de um manual de boas práticas, né? Então, aí a gente já começa entrando, né? E, claro, vai ter a empresa que vai acabar querendo, que nem tu disse, né? Só o documento pra abrir e aí não vai seguir as boas práticas. Então, a cultura das boas práticas para a empresa tem que seguir desde o momento que abre, né? Implantou ali manual de boas práticas, implantou os POPs,
Aí a gente vai começar com a equipe. Aquela equipe tem que saber que tem regras ali para seguir, né? Então, todas as planilhas que a gente implanta, eles já vão ter que fazer desde o início. E aí as coisas acontecem de maneira muito mais tranquilas, né? Tu não tem tanta dor de cabeça assim para resolver os problemas, porque a equipe sabe que nesta empresa ela vai ter que seguir aquelas regras ali, né? Descongelamento adequado, né? Controle de temperatura, recebimento adequado de mercadorias, armazenamento, né? Então, toda essa parte. Quem implantou no início e é um verdadeiro case em vários aspectos, nossos amigos e parceiros do La Estação. O Leandrinho mandou aqui, ó. Bom dia, amigos. Abraços pra Natália, que fez um excelente trabalho aqui no La Estação. Nossos colaboradores entenderam muito e fazem à risca todo o processo. E logo teremos mais trabalho pela frente, o Leandrinho mandou aqui. Olha aí, que legal. Então, um abraço pro Leandro. Já mostramos na prática o que a Natália tá falando aqui, né? E é um case realmente de sucesso, o La Estação, e a importância disso desde o início, né? Então o Leandro mesmo já tá afirmando o quanto isso é necessário pro bom andamento da empresa, né? Não tem como tu não fazer. E aí eu te pergunto, Natália, estão aqui vendo ou nos ouvindo, como que faz para chegar até a Natália para saber mais informações? A gente tem nosso Instagram, né? Eu tenho o meu pessoal, a Biga tem o pessoal dela. A Biga que não pode comparecer, Biga, né? Isso, a gente somos sócias da nossa empresa, que é a AN Consultoria e Assessoria de Alimentos. E aí a gente tem nosso Instagram e tem os telefones também que a gente acaba divulgando nos manuais, a gente já coloca nossos contatos também, né? Para que sempre que precisar eles possam entrar em contato com a gente, né? Então, telefone, Instagram E aí também, né, a gente tenta fazer toda essa divulgação, não é sempre que a gente consegue, mas a gente tenta fazer essa divulgação, a gente quer tentar melhorar a parte de gravar vídeos também, que não é muito nosso forte, mas a gente vai tentar para realmente cada vez mais mostrar esse trabalho, né? Porque a nossa região, eu nem falo só Canela e Gramado, quem nos escuta aí também, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, que tem muitos empreendimentos, é extremamente necessário esse trabalho. Esse trabalho não é, tipo assim, perfumaria. Não, cara. Ele é essencial para o bom andamento de uma empresa de gastronomia. Ou que tenha operação gastronômica. Falo, restaurantes. Café da manhã de restaurantes é uma coisa importantíssima, né, Natália? Ai, bem importante, né? Porque a gente tem... aí é que tá, tem muito turista, não adianta, né? E aí eles vão ali, tomam café da manhã no hotel, enfim. Só que eles passeiam pela cidade inteira, comem em vários locais. E aí acontece muito de eles voltarem lá e reclamarem que tal comida do café da manhã me fez mal. E aí tem um outro processo, coleta de amostras, né? Sim. Então é importante a gente ter toda a coleta de amostra do alimento servido em buffet, né, manter aquela coleta por 3 dias em refrigeração, porque qualquer coisa, né, a gente não se prejudica, né, a gente tem como comprovar que não foi dali. Exatamente, né? Isso é importantíssimo. Isso né? é um outro procedimento que tem que ser feito, né, não adianta, é uma segurança para a empresa. Né, e isso a gente faz também, a gente tem escolinhas, né, de educação infantil, a gente tem 5 escolinhas hoje que a gente cuida também desde o cardápio até a parte das boas práticas, né, e criança. Imagina, né? Imagina. Então a gente sabe que tem que ter o cuidado redobrado, porque pequenininhos, comendo, fazendo introdução alimentar, né? Então e se não tem esses cuidados de boas práticas, né? Numa creche, numa escola. Tu vê a importância do trabalho delas e no nosso cotidiano, né? A gente pensa, é para restaurante, não. Escola, para todo mundo que manipula e tem alimentos das suas empresas, extremamente necessário. Posso dar um exemplo ali do Leandro? Que Pode. Comentou aqui com nós. Já então, que ele falou já aí, que ele, né? Eu... Aqui, ó, é o melhor assado. Ali, ó. Aqui, Isso aí. Aqui. Então, o Leandro ali, antes de abrir, ele já nos chamou, né? Então, a gente fez toda a implantação do Manual de Boas Práticas. Depois, a gente fez todo o treinamento da equipe. Colocamos placas, isso é legal também, as placas de orientação em toda a cozinha, né? E como é que faz uma limpeza de tábuas, de higiene das mãos. Colocamos placa por toda a cozinha e agora a gente vai, se Deus quiser, né, Leandro, fazer a parte de rotulagem e fichas técnicas também, para padronizar os processos, né? Exatamente. Acaba potencializando o ganho do restaurante com tudo isso. É uma profissionalização que cada vez mais os restaurantes e estabelecimentos que têm alimentos precisam buscar e oferecer para os seus clientes, né? E o segredo é tu seguir desde o início, como a Natália falou, o Manual das Boas Práticas é uma obrigação, né? Não tem como tu te escapar e não tem que se escapar mesmo. E já faz desde o início a base.
Porque depois, tu deixar pra depois, quando eu tiver mais gente, tu começou com 2. Vai replicando e vai continuar fazendo, né, Natália? Que o problema é quando a operação já tá robusta, tu tem que parar tudo pra fazer, né? E aí a cozinha fica suja, né? A cozinha vai querendo ou não, vai pegando gordura. E depois pra te fazer a limpeza desses equipamentos, é uma mão, exatamente. Já existe um selo que possa identificar o restaurante na entrada ali, que ele tem boas práticas, que ele tem isso... O selo seria, pelo certo, a vigilância sanitária do Alvará, né, Natália? É, isso aí. Mas tem um projeto até que eu entrei num grupo agora, é lá de Santa Maria esse projeto, de fazer a categorização por selo. Ouro, prata e bronze, né? Então, aqueles restaurantes que ganharem o selo de ouro é que segue, né, todas as boas práticas. Vamos ver se vai dar certo, é um projeto seria legal, né? O cliente chegar e ver, opa, aqui é selo ouro, aqui segue bem direitinho a risca as boas práticas. E a empresa é bem vista, né? Tipo, não adianta. guia 4 rodas da limpeza e organização da cozinha e do salão como todo, né? Seria legal. Claro, tem as ISOs também, mas daí faz mais pra indústria, fábricas, né? Não... Mas tem essa ideia ali já. Até falando sobre indústria também, indústria que tem refeitório e tudo mais, vocês também fazem esse trabalho, né? Isso aí. E até a indústria, por exemplo, esses dias a gente estava em contato também com uma indústria de sorvetes, né? Então, toda a fabricação. Aí, claro, a gente usa outra legislação, né? Porque a gente tem que também ter a consciência, assim, das legislações e para que serve. Então, tem legislação para sorvetes, para biscoitos, mas a gente faz toda essa parte também da rotulagem. Então, para essa empresa poder servir o seu produto no mercado, então tem que rotular. Precisa né? de um responsável técnico para isso. Exato, também, né? isso aí. Um responsável. E até também a questão de lista de ingredientes. Hoje tem muita doenças, alergias, né? E as pessoas precisam identificar isso no produto, né? Então essa parte também, né? Que legal. Muito bem, 8h27, antes da gente encerrar, deixa eu trazer aqui mais uma mensagem dos nossos ouvintes. O Pipoca mandou aqui, bom dia, muito importante esse treinamento, esse conhecimento em se adaptar e cuidar da manipulação dos alimentos. Um bom resultado de um restaurante ou comércio não é só atendimento e sim, desde a produção até a entrega ao cliente. Bom dia, Pipoca na escuta, mandou nosso amigo Márcio Luciano. Márcio Luciano Vilber. Gente boa demais. Acho que tá dado o recado, né? Bem legal o bate-papo com a Natália. Natália. Muito bom, muito esclarecedor, importante. De vez em quando elas vão voltar aqui para dar umas dicas para nós. Com certeza, adorei. Estão convocadas. No mês da nutricionista, dia 31 de agosto, dia do nutricionista. Né? Isso aí, que legal. Vai ser abraçada já em nome da categoria. Muito Obrigado, Natália. Portas serem abertas aqui da Clube. Adorei. Até a próxima. A gente abre um rápido intervalo. Na sequência, mais um bloco de entrevistas do Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Clube